vou ensinar vocês isso aqui, que é muito fácil. Galera, primeiro, sempre tem que estar em cima da unha. Não é recomendado você colocar em cima da unha. Eita, é recomendado você colocar em cima da unha, que fica mais fácil, né? Quanto mais próximo, mais fácil fica. Ó, agora, primeiro passo, você vai pegar essa aqui e fazer assim, ó. Não que você fazer, já fez isso? Agora não tem isso aqui? Não tem esse dedão aqui? Aí você vai fazer assim, ó. Agora é só você soltar o dedão. Soltou o dedão, eita, meu Deus. De novo, galera. Ó, você pega aqui, faz assim. Faz esse movimento aqui. Solta com o dedão. Agora é só você fazer assim, ó. Esse dedão aqui, você vai sair e o dedão você vai usar pra poder lançar, entendeu? Agora você faz assim, no meio de baixo pra cima. Que ele vai ser lançado, entendeu?